Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala do tribunal estava fria, quase opressiva. Cada banco parecia carregar o peso de decisões irreversíveis. No centro, um velho cansado, com as costas curvadas e as mãos trêmulas, estava de pé, encarando o juiz. Seu nome acabará de ser mencionado. A expulsão era inevitável. Durante 35 anos esse homem morou na mesma casa. 35 anos de memórias, sacrifícios e noites em claro criando seu filho sozinho. Mas hoje, tudo isso empalideceu em comparação com a pilha de documentos oficiais na mesa do juiz. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel, declarou a voz seca. Ninguém na sala protestou. Até o advogado baixou os olhos. O veredicto parecia estar selado. No fundo do tribunal, um rapaz de cerca de 16 anos cerrava os punhos. Era o filho dele. Até então, ele não havia dito uma palavra. Ninguém lhe havia pedido a opinião. Afinal de contas, ele era apenas uma criança. O juiz se levantou, pronto para encerrar a audiência. Os murmúrios já haviam recomeçado, como se tudo tivesse acabado. Mas de repente, meritíssimo, espere. A voz era jovem, mas firme. Firme demais para um adolescente. Todos os olhares se voltaram para ele. O menino avançou lentamente, emergindo das sombras. Seu pai tentou impedi-lo com um olhar preocupado. Por favor, permaneçam sentados, murmurou ele. Mas o menino não parou. Ele colocou um envelope sobre a mesa do tribunal. Então ele ergueu os olhos, olhando diretamente nos olhos do juiz. Antes de tomar essa decisão, há algo que você precisa saber. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até o funcionário parou de escrever. O juiz franziu a testa intrigado. Ele abriu o envelope. Sua expressão mudou instantaneamente. Pálido, fixo, chocado. Todos na sala prenderam a respiração. Porque naquele exato momento, tudo o que o tribunal pensava saber tinha acabado de desmaiar. E o que esse menino estava prestes a revelar mudaria vidas muito além daquele tribunal. Antes que se torne um processo judicial arquivado em uma mesa de tribunal. Antes de ser considerado um inquilino inadimplente. Este homem era, antes de tudo, um pai. Seu nome era Samuel. Ex-operário da construção civil, Samuel passou mais de 30 anos trabalhando sob o sol escaldante, carregando cargas que seu corpo já não suportava. Todas as manhãs ele se levantava antes do amanhecer. Todas as noites ele chegava em casa exausto, mas com a mesma obsessão. Que seu filho não carece de nada. A mãe do menino tinha saído cedo. Muito cedo. Um acidente de carro, uma noite chuvosa, e Samuel se viu sozinho com um bebê nos braços, e o mundo inteiro sobre seus ombros. Ele nunca fugiu. Ele trabalhou inúmeras horas extras. Aprovado para uso em canteiros de obras perigosos. Ele recusava férias, prazeres e, às vezes, até mesmo cuidados médicos. A casa que eles queriam tirar dele hoje? Não era um luxo. Era uma casa antiga e modesta, comprada a crédito, paga centavo por centavo. Era o refúgio deles. Mas a vida ainda não tinha terminado de lhe desferir mais golpes. 3 anos antes, Samuel havia sofrido uma queda grave em um canteiro de obras. Coluna vertebral afetada. Um fim brutal para sua carreira. A indenização foi paga com atraso. As contas, porém, não esperaram. Ele tentou negociar. Para solicitar prorrogações. Ele escrevia cartas. Fiz ligações. Ele ficou horas em filas em escritórios onde ninguém realmente olhava para ele. Mas os juros se acumularam. Pênaltis também. Certa manhã, a carta chegou. Processo de despejo. Samuel não contou ao filho imediatamente. Ele continuou sorrindo. Dizer que tudo ia ficar bem. Mas o menino conseguia ver claramente as mãos tremendo. Noites sem dormir. Silêncios que são demasiado longos. No dia da audiência, Samuel não pediu nada para si. Ele perguntou apenas uma coisa. Me dê um tempo. Meu filho ainda está na escola. O juiz permaneceu impassível. Regras eram regras. E foi naquele exato momento, quando tudo parecia perdido, que o menino compreendeu uma coisa essencial. Se ele não se manifestasse agora, ninguém jamais o faria. Ele se levantou lentamente do banco. Batimentos cardíacos. Guardava no bolso algo que seu pai ainda não sabia. Porque enquanto Samuel lutava para sobreviver, enquanto isso seu filho preparava uma verdade que ninguém esperava, enquanto seu pai lutava contra a dor e as contas, Elliot, por sua vez, estava observando. Em silêncio. Ele aprendeu desde muito jovem a não reclamar. Quando a casa ficava silenciosa demais à noite. Quando as letras vermelhas se empilharam sobre a mesa.
Quando o pai dele pensou que ele estava dormindo, quando na verdade ele estava encarando o teto por horas, Elliot entendeu, mesmo sem que me digam. Certa noite, quando Samuel adormeceu no sofá, exausto, Elliot notou um envelope que era diferente dos outros. Não é uma fatura. Não é uma continuação. Uma carta oficial. Ele hesitou. Então ele abriu. O que ele leu o deixou gelado até os ossos. A dívida alegada não correspondia aos valores reais. Taxas adicionais. Penalidades injustificadas. E, acima de tudo, uma recompra de dívida obscura, realizada por uma empresa desconhecida, alguns meses após o acidente de seu pai. Elliot não entendeu tudo, mas uma coisa era clara: algo estava errado. No dia seguinte, depois das aulas, ele foi à biblioteca municipal. Ele passava horas em um computador antigo. Ele pesquisou o nome dessa empresa. De novo e de novo. Então ele encontrou artigos, fóruns, testemunhos. Essa empresa era conhecida por uma prática específica, para recomprar as dívidas de pessoas vulneráveis, e então acelerar os despejos, utilizando cláusulas raramente explicadas aos tribunais. Mas isso não era tudo. Após uma investigação mais aprofundada, Elliot descobriu um detalhe crucial. O contrato inicial de seu pai incluía seguro de invalidez obrigatório, uma apólice de seguro destinada a cobrir exatamente o que havia acontecido com Samuel. Ou, nunca havia sido ativado. Alguém havia bloqueado o arquivo. Por negligência? Ou intencionalmente? Elliot imprimiu tudo o que conseguiu encontrar. Ele fez cópias. A aula. Ele aprendeu palavras muito avançadas para a sua idade. Cessão de dívida, abuso de fragilidade, vício processual. Ele não contou para ninguém, nem mesmo para o pai dele, porque ele sabia de uma coisa. Se Samuel soubesse a verdade cedo demais, ele perderia a esperança. No dia da audiência, Elliot entrou no tribunal com um envelope cuidadosamente preparado. Dentro, evidência, datas e um documento crucial que ninguém previu. Ele sentou-se no fundo. Ele esperou. E quando o juiz declarou que o despejo era inevitável, Elliot entendeu que era agora ou nunca. Ele decola. A madeira do banco rangeu quando Elliot se levantou. Um ruído inofensivo, mas ressoou como um trovão na sala. O juiz mal havia terminado de reunir seus arquivos. A audiência já deveria ter terminado. Sente-se, rapaz. Ele disse isso sem levantar os olhos. Mas Elliot não recuou. Meritíssimo, se o senhor assinar esta ordem de deportação, estará infringindo a lei. Um murmúrio percorreu o tribunal. O advogado da imobiliária esboçou um sorriso zombeteiro. Um adolescente? Realmente. Samuel se virou em pânico. Elliot não. Mas seu filho continuou. Ele caminhou até o bar. Suas mãos tremiam, mas sua voz já não tremia. Meu pai não está inadimplente. Ele é vítima de fraude administrativa e abuso processual. O juiz finalmente ergueu o olhar. Em que você baseia essa afirmação? Elliot colocou o envelope sobre a mesa. No contrato original. Sobre o seguro obrigatório por invalidez. E quanto à transferência ilegal da dívida para a empresa autora, o silêncio tornou-se pesado. Muito pesado. O juiz abriu o processo. Depois mais uma. Então parou abruptamente. Sua expressão mudou. Essa garantia, murmurou ele. Ela deveria ter suspendido todos os procedimentos imediatamente após o acidente. O advogado levantou-se abruptamente. Objeção. Este menino não foi incluído no arquivo. Mas o juiz levantou a mão. Este rapaz pode ter acabado de escapar de um erro judiciário. Ele se virou para Samuel. Senhor, o senhor foi informado de que seu seguro foi bloqueado? Samuel balançou a cabeça lentamente. Nunca, meritíssimo. O funcionário conferiu as datas, as assinaturas, os números dos casos. Tudo coincidiu. A empresa imobiliária prosseguiu com o despejo de forma consciente. O juiz encerrou o processo definitivamente. A audiência está suspensa. O processo de deportação está imediatamente suspenso. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Samuel quase desmaiou no banco. As lágrimas que ele havia reprimido por anos finalmente jorraram. Mas o juiz não havia terminado. Ele encarou Elliot. Jovem, por que você não disse nada antes? Elliot simplesmente respondeu. Porque eu queria ter certeza. E porque meu pai me ensinou que só se fala quando se tem a verdade. O tribunal permaneceu paralisado. Porque naquele momento, todos entenderam uma coisa. Este julgamento já não se tratava de expulsão. Foi uma revelação. O juiz levantou-se lentamente. Não sair do quarto, mas para enfatizar a gravidade do momento. Este tribunal foi induzido em erro. Essas palavras soaram como uma frase.
mas não contra Samuel. O advogado da imobiliária empalideceu. Ele tentou reunir seus arquivos, mas suas mãos agora tremiam. Meritíssimo, trata-se sem dúvida de um erro administrativo. Não. A voz do juiz era firme. Isto é uma tentativa de encobrir algo. Ele imediatamente ordenou a abertura de uma investigação judicial, a suspensão total do referido e o envio do processo ao Ministério Público. O tribunal, acostumado à indiferença, acabará de presenciar algo raro. Justiça que escuta. Samuel olhou para o filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. Ele não era mais o menino que carregava nos ombros. Ele era um homem, nascido em silêncio e forjada pela injustiça. Do lado de fora do tribunal, o jornalista aguardava. Então, 2. Então 3. Como o mineiro poderia ter descoberto o que ninguém mais viu? Elliot respondeu sem buscar a luz. Quando você não tem nada, você olha para tudo. Alguns dias depois, a notícia foi divulgada. A empresa imobiliária estava sob investigação nacional. Dezenas de deportações foram suspensas. Famílias foram chamadas de volta para casa. Quanto a Samuel, a dívida foi cancelada. O seguro foi ativado retroativamente. A casa está definitivamente protegida. Mas o jogador mais forte não estava lá. Certa noite, sentado na sala de estar, Samuel finalmente quebrou o silêncio. O porquê você fez tudo isso, filho? Elliot sorriu gentilmente. Porque você nunca desistiu quando eu era quem estava com medo. Eu não podia desistir quando chegasse a sua vez. A câmera se afasta. A casa ainda está lá. O pai também. E o tribunal se lembrará disso por muito tempo. Desde o dia em que o menino se levantou e lembrou a todos o que significa justiça.